Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Mais uma vez, a gente entrando na casa de cada um de vocês, levando informação, conteúdo, conhecimento. A RGC é isso, é uma empresa formada por pessoas que valoriza esse tipo de relação, esse tipo de aproximação com cada um de nossos clientes, cada um de nossos parceiros. A gente já tem aí quase 15 anos de história fazendo esse tipo de negócio, que é cuidar das pessoas e do patrimônio das pessoas, mas primeiro cuidar dessas pessoas, cuidar bem, com muita atenção, com muito cuidado e muita responsabilidade. Agradeço mais uma vez a presença de todos e vamos começar com mais um bom evento. Marcos, você quer falar rapidinho, fazer uma apresentação do Rotary para quem não conhece o Rotary Clube do Brasil? Tranquilo, companheiro Ricardo. Bem, o Rotary Clube da Bahia é uma instituição que está presente em Salvador desde 1933, então somos quase nonagenários e tem um relevante trabalho na área social no Brasil e no mundo. Mais especificamente, o nosso clube na Bahia é responsável por uma escola e colégio Rotary no bairro de Itapuã, que conta hoje com uma parceria com o governo do estado e mais de 3.500 alunos. E também temos algumas ações e outras entidades ligadas ao setor de saúde e várias ações humanitárias que são desenvolvidas pelo Rotary Clube da Bahia na sua história. E isso em parceria, inclusive, com as obras sociais de Irmã Dulce, com a sala de cirurgia que conseguimos montar, também alavancando recursos internacionais do Rotary. E a grande expressão do Rotary é pertencer também à ONU, é a única entidade civil que tem assento na ONU, e também é o maior programa do Rotary Internacional e da erradicação da poliomielite no mundo. Então, são ações humanitárias em todo o mundo, porque somos 1.200.000 rotarianos em mais de 220 países. Acho que Muito só obrigado, isso. presidente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela sua explicação. Vamos lá, Arthur, com você, né? Primeiro, o que faz o CIO, o que é o CIO da XP Private e para onde vai esse mundo em 2022? Bom, gente, muito obrigado, Ricardo, a equipe inteira, o pessoal do Rotary, é uma honra poder estar aqui com vocês. Então, o que faz um CIO? O CIO é um termo complicado para uma ideia relativamente simples, né? Quer dizer, eu sou responsável por toda a área de investimentos dentro do private, ou seja, uma ideia relativamente simples, mas que significa coordenar uma equipe que hoje em dia está em 4 lugares diferentes. A gente tem gente em São Paulo, no Rio, em Miami, em Nova York, entendeu? Pegar todos esses cérebros, gente olhando o Brasil, gente olhando o mundo, gente olhando ações no Brasil, gente olhando ação lá fora, gente olhando câmbio, gente olhando economia, pegar todos esses cérebros, juntar esses cérebros e transformar isso no melhor portfólio possível para os clientes da XP. Né? Sim, essa é a ideia, é tão simples quanto isso. Falar é fácil, fazer é super difícil, né? A coordenação de um time de 34 pessoas, né? Então, assim, não é trivial, dá um trabalho danado, requer você olhar o mundo inteiro, né? Porque do ponto de vista de investimento, hoje o mundo é completamente integrado, né? Então requer você olhar o mundo inteiro e você formular uma visão de como falou o Ricardo, de que para que lado o mundo está caminhando, né? E não só o que você acha que é a tendência central de para que lado o mundo caminha, como, né, quais são os desvios possíveis em relação a essa tendência, né? Então, é mais ou menos essa a minha função, né? De verdade, pensar em investimentos e como qualquer investimento é uma expectativa sobre o que vai acontecer no futuro, na verdade, a minha função é pensar um pouco o futuro, né? Pensar um pouco o que vai acontecer no futuro e o que desse futuro já está refletido nos preços dos ativos de mercado, tá? Então, já pulando para a pergunta do Ricardo, para saber para onde a gente vai, a gente precisa, antes de tudo, saber de onde a gente veio, de onde a gente está vindo, certo? Então, a gente está vindo de uma crise que é uma crise essencialmente diferente das crises que a gente estava acostumado. Nós estávamos acostumados com crises financeiras, tá? Mesmo crises financeiras profundas, como foi 2008, que foi a pior crise depois da recessão de 1929, a recessão de 94, aquelas coisas todas. A gente não estava acostumado com uma crise sanitária, né?
A última vez que a gente passou por uma pandemia dessa magnitude tinha sido em 1918, né, que tinha sido meio que ofuscada pela Primeira Grande Guerra Mundial, né? Então, assim, e eu faço essa introdução para dizer o seguinte: por que a diferença dessa crise ela é tão importante? Porque ela ditou como os governos responderam a essa crise, que dita como nós estamos saindo dessa crise. Como os governos não sabiam como lidar com uma crise sanitária, os governos simplesmente não sabiam, eles tinham o livro-texto de 1929, o livro-texto de 2008, o livro-texto de 94, 97 na crise da Ásia, que eram crises puramente ou eminentemente financeiras, né? Eles olhavam para o lado e falavam assim, não sei como lidar com isso. O que eu faço? E a coisa mais próxima que eles conseguiram identificar a março e abril de 2020 foi uma guerra. Falou assim, olha, a gente está passando por um evento que se parece com uma guerra, quando o mundo inteiro desaba, entendeu? Em paralelo à atividade econômica, o PIB no mundo inteiro desaba em paralelo, então nós vamos fazer políticas econômicas de guerra, né? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos já fez mais de 20% do PIB de gastos, né? Fiscais, adicionais ao orçamento normal. Quer dizer, quando é que você vê os Estados Unidos gastando valores semelhantes a isso? Só na Segunda Guerra Mundial, não tem nenhum outro momento. Aí o Banco Central norte-americano joga os juros a zero e imprime 5 trilhões de dólares, né? Então, eu estou só fazendo esse preâmbulo para saber, poxa, por que o mundo está crescendo de uma forma tão rápida? Que é a realidade atual que nenhum de nós nunca vivenciou. Ou seja, os Estados Unidos vai crescer esse ano 6,5%, a China vai crescer acima de 8%, tudo bem, crescimento chinês acelerado a gente já viu, mas crescimento norte-americano acima de 6,5% a gente nunca viu. Tem um dado, que é 1974, que cresceu 7%. Fora isso, para você chegar a crescimento acima de 6,5%, você tem que ir para a recuperação pós-guerra, na década de 50%. A Europa vai crescer 5%, que é um negócio que Europa e crescimento de 5% são coisas que eu nunca falei na mesma frase na minha vida, entendeu? Assim, de verdade, é a primeira vez que você fala, né? E todas essas coisas, gente, para chegarem para onde a gente vai em 2022, primeiro, elas têm um padrão, que é a China fechou, conteve a pandemia, reabriu, fez incentivo fiscal, cresceu rápido. Os Estados Unidos fechou, né? Aí veio o advento da vacina, não que eles tenham contido a pandemia tão bem quanto a China, vocês estão vendo lá que nos Estados Unidos está tendo a 4ª onda agora, mas fez uma política fiscal e monetária de guerra, está saindo com um crescimento ultra acelerado. A Europa tropeçou na saída da vacinação, se enrolou na saída da vacinação, mas quando resolveu o problema da vacinação, está saindo acelerado, com um adendo de que, poxa, o turismo é uma parte importante do PIB de alguns países da Europa, como a Itália, como Portugal, como a Espanha, né, em torno de 15%, se você fizer uma média. Então, assim, quando eles reabrem, a economia sai de uma forma acelerada. Aí a pergunta que a gente faz é, primeiro, esse crescimento tem alguma durabilidade, ou seja, ele se transfere para 2022? E a nossa resposta é, a nível global, sim, ele se transfere para 2022. Por quê? Porque as políticas e a renda que a gente criou, né, a quantidade de dinheiro que foi impressa, né, ela não some, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Banco Central norte-americano outro dia divulgou esse dado. Ele falou, olha, o quanto foi dado de renda em Corona Vouchers para os norte-americanos, para os households norte-americanos, para as residências norte-americanas, e o quanto foi consumido. Ele falou, olha, o quanto eu dei de renda menos o quanto foi consumido, por definição, é poupança, é o dinheiro que está poupado debaixo do colchão nos Estados Unidos ou no banco, né? Então, assim, que pode virar consumo daqui para frente. Qual é o tamanho desse colchão, vamos chamar assim, de liquidez que os norte-americanos podem usar para consumir nos próximos anos? 2 trilhões de dólares, é 10% do PIB, né? Então, tem uma quantidade gigante de dinheiro para ser gasto, né? As empresas norte-americanas que não fizeram investimento, né? O JP Morgan veio com resultado, e no resultado ele faz um estudo da saúde do setor de empresas norte-americano, do setor corporativo norte-americano. E ele faz uma conta, ele diz o seguinte, olha, o quanto que as empresas têm de excesso de caixa nos seus balanços? 3 trilhões de dólares. Então, você soma isso tudo,
Você fala, olha, o consumidor norte-americano pode continuar consumindo durante bastante tempo, porque ele tem 2 trilhões de dólares de colchão para poder gastar, e as empresas norte-americanas podem continuar investindo durante algum tempo, porque elas têm também um colchão de liquidez para poder investir e bancar seus investimentos, né? Então, a gente acha que esse crescimento global ele tem uma certa sustentabilidade. Óbvio, não vai crescer 6,5% para sempre, gente. Não é nem possível, né? Não tem espaço. Você bate na sua restrição de oferta. Mas a gente tem a capacidade de ter um ciclo alongado de crescimento, pelo menos durante mais 2, 3 anos, eu acho. Eu diria, de um ciclo global saudável. Daí aconteceu uma coisa super interessante que também tem muito a ver com o que a gente vai ver, não só para 2022, mas para acho que para os próximos 30, 40 anos. Né? Que o padrão era, controlou a pandemia, abriu, cresce. Né? Foi o que assim na China, foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa. E aí, eu diria que o PIB brasileiro do primeiro trimestre, mas os PIBs do primeiro trimestre de várias regiões mostraram um padrão diferente, que é uma coisa surpreendente, que é não controlou a pandemia, não abriu totalmente, cresce. Aí você fala assim, uai, o que está acontecendo nessa história? Como é que um país como o Brasil, no primeiro trimestre, onde a gente ainda tinha medidas de restrição à circulação relativamente duras, está crescendo? Por que o México está crescendo? Por que a África do Sul está crescendo? Por que a Índia, um lugar onde a pandemia ainda está comendo solta, está crescendo? E aí você tem algumas explicações possíveis. Eu acho que a terceira é disparado a mais importante. A primeira você pode dizer, Arthur, isso aí é ciclo de commodities. Brasil, África do Sul, isso aí é minério de ferro, soja, ouro, entendeu? Metais, cobre, esse tipo de coisa. Exportadores de commodities estão crescendo porque o ciclo de commodities global está puxando isso. Falou, ok, acho que isso explica um pedaço do Brasil, isso explica um pedaço de crescimento da África do Sul, mas o México tem uma pequena exportação de petróleo, ele já não é mais um grande exportador de petróleo. A Índia é importadora líquida de commodities. Então, o ciclo de commodities não explica isso. Aí você fala assim, bom, então vamos para a hipótese B. A hipótese B é desobediência civil, entendeu, em larga escala. Todo mundo está de saco cheio de ficar em casa, a gente resolveu sair todos de uma vez e desobedecer os governos. Aí eu falo assim, ok, primeiro é difícil você coordenar a desobediência civil do Brasil, da Índia, do México, da África do Sul, entendeu? Mas você pode dizer, olha, o ser humano é mais ou menos parecido, ninguém aguenta ficar, entendeu, 18 meses em casa, então todo mundo, entendeu, apertou o botão vermelho e resolveu sair, disse, não aguento mais. Aí você fala assim, olha, pouco provável, mas não é impossível. Agora, tem uma coisa que isso não explica, que é o seguinte, a desobediência civil pode explicar por que a gente sai de casa, por que a gente, entendeu? Agora, a desobediência civil não pode explicar por que o PIB do setor empresarial melhorou. Por quê? Porque as empresas ainda têm restrições que elas não podem desobedecer. O shopping aqui do outro lado da XP não pode ficar aberto depois do horário determinado. Os restaurantes não podem operar com mais de 40% da capacidade, senão vem a vigilância sanitária e fecha. Então, essa coisa da desobediência civil em larga escala não explica. O que explica, e a gente aí com certeza fez um estudo super interessante. A gente passou, gente, nos últimos 18 meses, e eu estava falando isso com o Ricardo antes de vocês entrarem, criando uma infraestrutura que permite que o PIB digital, com que a tecnologia substitua o PIB real. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar em português, claro, para não ficar nesse economês chato. Olha, gente, eu não sei como é que está aí em Salvador, mas aqui em São Paulo não tem uma esquina que você não possa, que você passe que não tem uma van amarela do Mercado Livre, entendeu? Parada na esquina entregando alguma coisa, entendeu? O Mercado Livre, o e-commerce, nos últimos 18 meses, passou criando qual era a grande restrição de operação de e-commerce para substituir os shoppings ou as lojas de rua, né? Logística. Ninguém queria comprar um tênis e receber daqui a 2 semanas, porque não tem graça, né? Você quer ter gratificação instantânea quando você consome, né? O Mercado Livre hoje tem entrega no mesmo dia ou no dia seguinte em boa parte das capitais brasileiras. Tá? O cara gastou 3 bi para fazer isso, né? Então, hoje em dia você já tem um PIB digital no comércio que se equivale, não é exatamente igual, gente, não é igualzinho, mas, poxa, já equivale ao PIB, ao que a gente chama do PIB real.
Vamos pensar em outra coisa, telemedicina. Telemedicina, antes da pandemia, era contra a lei. Né? Eu garanto que todo mundo aqui, ou pelo menos boa parte de nós, fez alguma consulta médica quando alguma coisa não era muito grave, uma dor de garganta, não, dor de garganta, mentira, que aí todo mundo ia para o hospital com medo de Covid, mas sei lá, dor no dedão do pé, alguma coisa assim, entendeu? Você foi lá, ligou para o seu ortopedista, ele tirou uma foto do dedo do pé, falou, não está quebrado não, fica tranquilo, tal. Telemedicina era contra a lei, educação à distância, a gente avançou, entendeu? Mesmo o setor de serviços, que era um setor eminentemente presencial, e eu vou dar o exemplo do cinema. Eu tenho 3 filhos, a Disney lançou o filme A Viúva Negra, tem 3 fins de semana atrás, né? E A Viúva Negra, ela faturou nos Estados Unidos, onde eles já abriram os cinemas, 140 milhões de dólares no primeiro fim de semana, lá eles ficam medindo, né, quanto é que cada filme fatura na abertura, e faturou 80 milhões de dólares no Disney Plus. O Disney Plus é o canal que todo mundo aqui que tem filho paga, entendeu? Acho que é R$29,90 por mês, alguma coisa assim, eu nem sei, isso aí já sai na água lá em casa, entendeu? Que é o canal da Disney. Então imagina o seguinte, o que eu faria com os meus filhos pré-pandemia? Pegaria eles, levaria ao cinema, compraria um pacote de pipoca, Coca-Cola para todo mundo, sentaria lá, pagaria o ingresso, né? Isso virou PIB digital, virou a pipoca a gente consumiu, a Coca-Cola a gente consumiu, só que no sofá lá de casa, paguei R$100 para ver o filme, né? Assim, restaurante, imagina o seguinte, poxa, quantos nós, eu garanto que todos nós pedimos Rappi ou iFood nos últimos 18 meses, todos nós pedimos, entendeu? Assim, então o PIB digital, que antigamente era uma distância gigante para o PIB real, o PIB digital foi criando infraestrutura para atender a gente de tal forma que não é que o PIB digital, não quero dizer que ele seja um substituto perfeito, não, gente, mas o PIB digital está começando a ser um substituto menos imperfeito, ou seja, ele está ficando cada vez mais parecido com o PIB real. E isso tem a ver com a tecnologia, né? Então, assim, é como se o organismo econômico, né, adquirisse imunidade ao vírus muito antes do nosso organismo, entendeu? Biológico, né? Assim, e a gente sabe disso, a gente sabe que economia é um órgão extremamente adaptável, né? A gente se vira de todos os jeitos. Então, o que eu acho que isso projeta para 2022 em diante? Isso projeta uma continuação de um investimento maciço em tecnologia. O que a gente está fazendo agora é investir maciçamente, você vê até no Brasil, em transmissão de dados, entendeu? Em processamento de informação, em logística, de tal forma que bens digitais vão ser cada vez mais comuns na nossa vida e vão ser cada vez mais presentes. A gente não vai deixar de ir a shopping center, não estou dizendo isso, não é essa a mensagem que eu gostaria de passar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a tecnologia está ajudando a gente a sair, e essa é a saída de muitos dos nossos problemas, né? O que a gente conseguiu fazer, de verdade, a gente pode fazer todas as críticas ao desenvolvimento de vacinas, etc. Nunca na história a gente teve uma vacina desenvolvida tão rapidamente, né? Assim, com 2 meses de pandemia, a gente tinha sequenciado o DNA do vírus, né? Com mais ou menos 12 meses de pandemia, a gente tinha as primeiras propostas de vacinas, tanto de adenovírus como de mRNA, né? Então, assim, a gente conseguiu avançar, entendeu, a passos larguíssimos. Antigamente, tudo bem, tem um quê de desenvolvimento de vacina, tem um quê de experimental, que a gente não gostaria de ter que vacinar todo mundo com uma vacina que é desenvolvida tão rapidamente, mas entendeu? É custo-benefício, né? Então, assim, é isso ou você ficar com o vírus. Né? Então, assim, as outras vacinas que tinham sido desenvolvidas mais rápido demoravam 5 anos para ser desenvolvidas, alguma coisa assim, né? Então, assim, o desenvolvimento da tecnologia está dando saltos gigantes e permitindo que a gente resolva problemas que antes eram muito difíceis de ser resolvidos. E aqui eu já faço o meu adendo aqui para responder a pergunta do Ricardo. Não vai ser só 2022. Em 2022, gente, se a gente for falar de Brasil, e aí depois o Ricardo, se quiser falar de Brasil, em 2022 vai ser o domínio da eleição, da macroeconomia, da política, etc. Mas o domínio daqui para frente, gente, e essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, é de um desenvolvimento tecnológico numa velocidade que a gente nunca viu. Eu vou dividir aqui uma tela com vocês,
e eu peço desculpas aqui, gente, que isso aqui é uma apresentação especial para o Ricardo, porque ele gosta de tecnologia, entendeu? Ninguém nunca viu, teoricamente essa apresentação só vai ser feita daqui a um mês, então ela ainda está muito mal feita, mas eu vou mostrar para vocês um negócio que ilustra um pouco esse ponto, tá? E de verdade, se alguém perguntar para vocês se já viram essa apresentação, vocês digam que não, que o Arthur nunca mostrou essa apresentação para ninguém, senão o pessoal aqui do trabalho me dá uma dura. Então vamos lá. Isso aqui é a velocidade que você teve por tipo de tecnologia para atingir 50 milhões de usuários, tá? Então, você olha lá, telefone, tudo bem, outro momento no tempo, outra época, etc. Levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio levou 38 milhões, o Facebook 2 milhões, o iPhone levou 2 anos, o iPhone levou 1 ano para atingir 50 milhões de usuários. Para quem tem filho, tem uma porcaria de um negócio que chama Angry Birds. Isso aqui é um joguinho safado no bom sentido, gente, mas assim, que eu sou cearense, tá, gente? Eu não sei como é que chama aí, eu tenho esse sotaque esquisito, mas eu sou cearense. Eu não sei como é que chama aí em Salvador. Lá em Fortaleza a gente chama de baladeira, um estilingue que o carioca chama, né? Que é você com a baladeira tentando derrubar uns negócios para pegar um porquinho, né? Então, assim, em 35 dias, são 2 programadores na Suécia, entendeu? Criaram uma marca de consumo, isso já virou filme que faturou mais de 200 milhões de dólares, já virou produto de consumo, entendeu? Agora, vocês imaginam a velocidade, o crescimento da tecnologia que permite com que isso aconteça. Imagina quanto que a Coca-Cola teve que investir para chegar a 50 milhões de usuários. Né? Assim, ela teve que investir em fábrica, descobrir a fórmula secreta da Coca-Cola, teve que investir em distribuição, em marca. Hoje em dia, 2 programadores, entendeu? Com 2 semanas de programação num fim de semana na Suécia, chegam a 50 milhões de usuários. Quer dizer, a velocidade das mudanças ela está acelerando, entendeu? De uma forma nunca vista. O que está por trás dessa velocidade? Aí sim a economia funciona, né? O que está por trás da aceleração dessa velocidade é o custo cadente de tecnologia. Você vê, por exemplo, o motor a vapor. Ele tinha um ganho de produtividade de mais ou menos 1% ao ano. Por isso que a gente, entendeu? O setor de ferrovias ficou aquela coisa, né, meio que estática durante muito tempo. Olha só aqui no canto direito, que é o custo por unidade de processamento, ou seja, aquilo que a gente chama de lei de Moore, Moore's Law, né? Ele cai em torno, a gente brinca não, a Moore's Law é que a capacidade de processamento dobra a cada 2 anos, né? A capacidade do processador dobra a cada 2 anos, né? Isso faz com que você tenha uma queda de custo por unidade de processamento, ou seja, de fazer conta, de 99,99% nos últimos 30 anos, entendeu? Então, assim, isso vai continuar? Isso vai continuar. Isso não vai deixar de acontecer. Então, assim, a gente tem um novo modelo de negócios, a gente brinca, eu brinco aqui com o pessoal que... vou continuar aqui, né? Quer dizer, essa é uma frase importante do Jack Welch. Ele falava, Jack Welch era o CEO da GE, que por ironia do destino foi uma empresa que acabou sendo disruptada, mas era naquela época a empresa mais valiosa do mundo, ela valia 300 bilhões de dólares. Ele falou, cara, se a velocidade de mudança do lado de fora da sua empresa for maior que a velocidade de mudança do lado de dentro, o fim está próximo. Então, assim, isso aqui é uma regra que eu acho que é super importante quando vocês perguntam para a gente o que a gente vai ver de 2022 em diante. A gente vai ver muita empresa morrendo e muita empresa surgindo, tá? Por quê? Justamente por causa disso, né? Você tem a tecnologia que permite que uma empresa, entendeu? Com 2 programadores na Suécia, chegue rápido ao mercado e ganhe mercado, entendeu? 50 milhões de usuários em 35 dias, e hoje eles devem ter os 250, 300 milhões de usuários. Só que alguém morreu por causa disso, alguém deixou de ganhar por causa disso, né? Então, assim, essa talvez seja a característica mais, eu diria assim, mais marcante. Se a gente conversar sobre o futuro, e o futuro, por definição, é imprevisível, gente, mas tem uma coisa que eu estou muito confortável em prever, tá? É que a velocidade de mudanças vai continuar de forma super acelerada.
Essa velocidade de mudanças tem impactos sociais muito importantes. A gente falou sobre isso na nossa última apresentação mensal. Acho que o Ricardo pode depois circular para vocês o vídeo, né, do GAAC, se quiser, Ricardo, circula, que está disponível para todo mundo, que essa velocidade de mudança impacta a sociedade como um todo, impacta nós, trabalhadores, impacta a relação capital-trabalho, né? E ela impacta profundamente as empresas e a nossa forma de pensar investimento, né? Por quê? Porque antigamente a gente pensava naquela coisa assim, olha, uma empresa tem um ciclo de vida relativamente longo, ela tem um nascimento, depois ela tem um crescimento acelerado, depois ela tem um período de platô, ela fica lá num platô um tempão e depois ela tem um declínio relativamente suave até a obsolescência, né? Hoje em dia não, hoje em dia a Blockbuster foi de ter 2.200 lojas para quebrar em 3 anos. Por quê? Porque apareceu um negócio chamado, entendeu? Netflix. E vocês não sabem do pior. O pior é que o primeiro projeto de aluguel de filme via internet foi feito pela Blockbuster. Não foi feito pela Netflix. Só que o que aconteceu? A Blockbuster, como é que ela ganhava dinheiro? Ela não ganhava dinheiro no aluguel do DVD ou da fita VHS depois do DVD. Ela ganhava dinheiro com atrasado. Você tinha que devolver em uma semana, aí você devolvia em 10 dias, então o atraso era 90% da receita da Blockbuster. Aí chegou um camarada lá com um projeto de, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso agora via online. O cara falou, mas online não tem atraso. Se não tiver atraso, eu perco 90% da minha receita. Resolveram não fazer, outro camarada fez, em 3 anos eles quebraram. Outro dado super interessante, esse aí eu acho que quem estuda empresa sabe. A primeira foto digital e a primeira câmera digital foi desenvolvida pela Kodak. O camarada chamava Adam Levine, ele tinha 0,1 megapixel de resolução, era preto e branco e custava $10.000 a máquina. O pessoal da Kodak, a direção da Kodak, né, olhou para aquilo e falou, pô, primeiro a foto é ruim, de baixa qualidade, cara, e segundo, se ela melhorar, ela destrói o nosso negócio. A Kodak se via como uma empresa de, entendeu, de fornecedora de produtos químicos para revelar filme, né? Então, assim, a Kodak deixou de ser, entendeu, a grande inovadora, a grande, entendeu, a grande pioneira na revolução de fotografia digital, porque ela achou que isso era uma ameaça ao negócio dela. Então, isso aqui é uma grande mensagem para todos nós que somos empresários, eu como sócio da XP, entendeu? O Ricardo como sócio da RGC, todo mundo aí é o seguinte, olha, gente, se você não inovar, se você não se disruptar, alguém vai disruptar o seu negócio. Ele pode ser disruptado por você mesmo, se reinventando, se recriando, ou por algum terceiro que vai vir, entendeu? E vai pegar o nosso jantar, entendeu? Mas a disrupção vai acontecer, não dá para parar. Não se para a tecnologia mais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu garanto para vocês que a gente vai viver no futuro. Quer dizer, tecnologias acelerando a mudança, entendeu? E empresas surgindo e morrendo muito rapidamente, né? Então, o que a gente tem como, assim, para chegar numa conclusão de investimentos? Estão falando aqui, poxa, Arthur, você está falando de 2022, essa coisa de futurologia, não sei se eu acredito bem em você, não, mas vamos falar um pouquinho do que é importante para os portfólios de todos nós. Seja você um investidor, seja você um empresário. Primeiro, acabei de mostrar que a velocidade de mudança está acelerando. Tá? Segundo, essa é uma coisa que eu também acredito. Os impactos hoje em dia estão sendo sentidos em setores que antigamente você achava que não tinham risco tecnológico. Então, gente, essa é uma parte importante. Você tem risco tecnológico no seu portfólio, mesmo que você nunca tenha comprado uma ação de tecnologia. Eu tinha um amigo, quando eu morei nos Estados Unidos, que ele falava, não, tecnologia é um negócio muito complicado, eu não entendo, eu não invisto em empresa de tecnologia. Então, meu portfólio só tinha empresa de varejo. Ele tinha ação da Sears, tinha ação da JCPenney, todas quebraram. Ele tinha risco tecnológico no portfólio, ele só não sabia. Por quê? Porque ele tinha um risco negativo tecnológico, a Amazon veio e destruiu todas elas. Pensa, todo mundo aqui em algum momento já investiu em imóvel, né? Assim, eu estou fazendo essa live aqui com vocês do escritório da XP. A gente devolveu 4 lajes desse escritório aqui. Por quê? Porque agora é XP Anywhere, né? A gente tem uma tecnologia que permite que uma parte importante do nosso pessoal esteja distribuído, entendeu, geograficamente por onde ele quiser. Então, o pessoal que consertou um problema que eu tinha no meu computador hoje de manhã estava em Londrina. Então, assim, um ativo imobiliário
passou a ter risco tecnológico. Se você me perguntasse há 5 anos atrás, Arthur, ativo imobiliário tem risco tecnológico? Eu falo, não. Né? Você escolhe entendeu, um escritório, entendeu, uma torre de escritório numa boa localização, você não tem muito risco tecnológico. Estava errado. Né? Então, assim, setores antes considerados absolutamente, entendeu, estáveis, começam a ter um risco tecnológico grande, né? Então, assim, que você nem imaginava que tinha. Né? O terceiro fator, esses novos negócios, eles se organizam de tal forma que eles geram oligopólios naturais. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, se sobrar tempo, tá? Mas só tem uma rede social no mundo. Só tem um buscador no mundo, fora a China, que controla isso de forma diferente. Mas o Facebook é a rede social do mundo com 2,4 bilhões de usuários ativos por dia. Né? O Google é o buscador que a gente usa no mundo inteiro. Então, assim, esses negócios se organizam em oligopólios naturais, e o oligopólio é bom para ganhar dinheiro mesmo. Entendeu? Assim, essa é a verdade. E aí, talvez a conclusão importante aqui, a nível de portfólio, dizer que você investiu na Google e triplicou seu dinheiro, ou você investiu no Mercado Livre e multiplicou por 4 seu dinheiro, é ótimo. Mas, quer dizer, e é isso que a gente busca, identificar os ganhadores. Mas o que quer que você faça, outra mensagem muito importante é, por favor, não invista numa empresa que faz máquina de escrever ou carroça. Não invista nos perdedores. Você fala assim, Arthur, pô, máquina de escrever e carroça, você só está mostrando que você é velho. Tá bom. Então, um veículo, entendeu, movido a combustão, né, a gasolina, a combustível fóssil, não conectado, não autônomo. Ou seja, 90% da GM e 90% da Ford. É tecnologia nova ou tecnologia antiga. Né? Esse computador aqui que eu estou fazendo a live com vocês, que é um computador, no meu caso, da Dell, né? Então, assim, que já foi uma líder em tecnologia, hoje não é mais tanto. Isso é uma tecnologia nova ou tecnologia antiga, com o advento do iPhone, de tablet, esse tipo de coisa. Então, assim, meu ponto é o seguinte, os ganhadores e os perdedores deixaram de ser óbvios. É só você dizer assim, não, tá bom, então não vou investir numa empresa que faz carroça e vou comprar a ação da Facebook. É bem mais complexo que isso. Você tem que passar ponto a ponto no seu portfólio, nos seus investimentos, na sua empresa, entendeu? Se você é empresário, para dizer o seguinte, olha, quais são os riscos tecnológicos que estão vindo por aí, entendeu? Quem que está vindo por aí que pode, entendeu, me disruptar. E, às vezes, porque o que acontece, gente? Antigamente, a competição ela era relativamente óbvia no mundo não tecnológico. Se você era Coca-Cola, a sua maior preocupação era o que a Pepsi estava fazendo. Você não tinha a menor preocupação em saber o que a Google, o que a Amazon estavam fazendo, porque elas não existiam. Né? Mas hoje, se você é a Coca-Cola, você tem que se preocupar com a Google, com a Amazon, com o Instagram. Por quê? Porque, poxa, a imagem do seu produto está sendo formada por um cara que botou um post lá dizendo, olha, acabei de abrir essa Coca-Cola aqui que está com gosto ruim, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado, a competição está vindo de outros lugares. Na China, o maior gestor de fundo DI da China, o equivalente deles, do fundo de money market deles, é a Alibaba, que é uma empresa de e-commerce. Né? A pilha mais vendida na internet nos Estados Unidos é a marca Amazon. Né? Mas você fala assim, mas por que a Amazon faz isso? Porque ela pode. Né? Quando você chega lá na Amazon e você coloca pilha, a primeira coisa que vem você quer comprar entendeu, um pacote com 12 pilhas Amazon por R$ 9,99, ou quando você busca pelaquela caixinha deles de inteligência artificial de voz, a Alexa, né? Fala, Alexa, né, que é ativado por voz, compra pilha. A primeira coisa que ele responde para você é, você quer comprar uma caixinha com meia dúzia de pilhas Amazon por R$ 9,99? Né? Então, assim, a competição começa a vir de lados que você nunca imaginou. Né? Então, antigamente, a gente vivia num mundo bonitinho, onde se você era loja Renner, você tinha que se preocupar com o que a Riachuelo estava fazendo. Agora, se você é loja Renner, você tem que se preocupar com o que a Amazon está fazendo, com o que o Mercado Livre está fazendo. Esses caras vão entrar no mercado de moda, não vão. Tem o efeito que a gente chama de efeito Amazon. Toda vez que dizem que a Amazon vai entrar em algum mercado, as ações daquele setor caem 10% no dia. Por quê? Porque a Amazon é capaz de disruptar, com a falta de um termo melhor, entendeu? Muitos negócios nos quais a gente investe. Né? Então, uma coisa constante ao longo de 2022 e depois, gente, para 2022, para 2032, para 2042,
essa mudança em velocidade acelerada. Eu garanto para vocês que, olhando para 2022, a gente vai viver isso. Tá? Vou parar de dividir a tela agora. Vocês estão falando assim, pô, Arthur, você ficou falando de um negócio muito teórico. Você não falou de 2022, que é o tema da palestra, né? Então, vamos falar de 2022. Né? Vamos falar especificamente do ano de 2022. 2022 vai ser para o mundo um ano no qual nós vamos ter que responder algumas perguntas. Como eu falei, para o mundo eu acho que ainda é um ano de crescimento acelerado, mas que a gente tem um risco. Qual é o risco? O Banco Central norte-americano está com um balanço de 8 trilhões de dólares, ele hoje em dia está no juro zero, e ele recompra títulos, ele faz o que a gente chama de quantitative easing, em torno de 120 bi, exatamente 120 bi por mês, ou seja, ele joga mais 120 bi por mês na economia. A gente sabe que para uma economia crescendo a 6,5%, a taxa de juros não é zero. Né? Então, o que vai acontecer com o mundo quando, eventualmente, os Estados Unidos saírem do juro zero? Vai ser em 2022? Muito provavelmente não vai ser em 2022. Por quê? Porque o Banco Central norte-americano se pela de medo de criar uma nova recessão ao tentar sair do juro zero. Então, o processo de saída do juro zero não é simples, tem esse risco, mas ele vai começar a sinalizar qual é o plano de voo para sair do juro zero. Então, esse é um risco a nível global. O segundo risco a nível global, né, para falar de riscos, para não falar só de coisas boas, a rivalidade China e Estados Unidos, geopoliticamente, vai ser talvez a característica mais marcante do século XXI. Da mesma forma que a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética foi uma das características mais marcantes, essa rivalidade foi uma das características mais marcantes do século XX, a rivalidade China e Estados Unidos está aqui para ficar, não vai sumir. Só que ela tem um complicador, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles basicamente não tinham relação comercial nenhuma, tá? A China e os Estados Unidos estão umbilicalmente ligados. É consumidor e produtor, entendeu? 70% dos iPhones consumidos nos Estados Unidos é feito na China, entendeu? Quase todos os semicondutores usados em telefones que são feitos na China são de tecnologia norte-americana. Né? Então, assim, como é que você lida com isso? Né? O chinês e o americano, eles são aquilo que a gente chama de frenemies, eles são friends e enemies ao mesmo tempo. Né? Então, assim, como é que você lida com essa rivalidade? O ex-governo Trump lidou de uma forma atabalhoada, criou uma guerra comercial. O governo Biden agora está tentando isolar a China de outra forma. Mas não vamos nos enganar, essa rivalidade entre uma potência líder e uma potência em ascensão, quem quiser tem um livro muito interessante de um professor de Harvard, chama Destined for War, que fala sobre isso, como é que você lida com um poder estabelecido sendo questionado por uma potência em ascensão. Depois eu passo para o Ricardo, se quem quiser eu passo o link do livro, o livro é super interessante, é muito bem escrito, vale ler. Então, assim, os grandes riscos daqui para frente. Como é que a gente sai desse mundo de juros zero? Rivalidade China e Estados Unidos, que vai estar com a gente pelos próximos 30 anos, 30, 40 anos, essa rivalidade geopolítica falando. E aí aquilo que a gente realmente conhece muito pouco ainda, a capacidade desse vírus de mutar. A gente está na variante Delta, né? A gente sabe uma coisa, gente, um vírus existe para se reproduzir e mutar. É basicamente isso. O vírus é um organismo que existe para se reproduzir e mutar. Então, assim, será que vai ter alguma mutação que seja além da nossa atual capacidade de vacinação? Isso é um risco que existe. A variante Delta não parece ser isso, se Deus quiser, mas a variante Epsilon ou Gama, entendeu? Qualquer coisa que seja daqui para frente, por isso que é tão importante vacinar rapidamente, e quanto mais você vacina, menor você torna a capacidade do vírus de se reproduzir, né? Então, assim, tem esses riscos. E para o Brasil, né? Então, para o Brasil, para não dizer que não falei em flores, né? Para terminar rapidamente aqui, para abrir para isso aqui, eu queria que fosse um bate-papo, gente. Brasil, 2021 é o ano da recuperação, é um ano no qual nós vamos crescer de forma acelerada, tá? E 2022 a gente vai cair no ano da eleição, né? A gente está meio que garantido um crescimento acelerado para 2021. No Brasil, nada é garantido. Tá? No Brasil, como diria o ex-ministro Malan, até o passado é incerto. Mas, assim, eu acho que o crescimento para 2021 via reabertura está meio que garantido. A gente vai crescer acima de 5% esse ano.
Uma das características desse crescimento é que, exemplo do passado brasileiro, é um crescimento inflacionário, então ele vai ser um crescimento associado a uma subida relativamente alta da taxa de juros. O Banco Central vai subir a taxa de juros rápido para cima do que ele considera o juro neutro, que é 6,5%, né? Um dos motivos pelos quais ele vai subir isso é porque a gente tem uma fragilidade fiscal, que a gente vai chegar quando a gente falar em 2022. E em 2022 a gente entra no domínio da eleição. E eleição presidencial no Brasil importa, tá? E, infelizmente, assim, quando a gente pensa em países como os Estados Unidos, por mais, assim, a gente já teve presidentes que foram muito questionados nos Estados Unidos. A gente já teve o Nixon, que foi impeached. A gente já teve o próprio Trump, que foi um presidente que foi muito questionado. Mas a democracia norte-americana tem instituições fortes o suficiente para que você eleja presidente republicano ou democrata, as instituições democráticas garantem que o país não sofra, entendeu, um grande deslocamento do ponto de vista de crescimento. No Brasil, a gente não tem instituições ainda, infelizmente, esse é o nosso diagnóstico, fortes o suficiente para garantir que quem quer que seja o presidente, a gente vai estar bem. Tá? Então, a gente vai ter uma eleição presidencial que, por enquanto, parece ser entre dois polos. A gente brinca que vai ser a eleição do ele não, né? O ele não na esquerda e o ele não na direita, né? Os dois candidatos, tanto o ex-presidente Lula quanto e aqui não tem nenhuma visão política, tá, gente? Eu não quero emitir nenhuma visão política para não gerar polêmica. Mas isso aqui são dados puramente estatísticos. Tanto o ex-presidente Lula quanto o atual presidente Bolsonaro têm em torno de 30% de seguidores muito leais e em torno de 70% de pessoas que rejeitam fortemente. E esse é o problema da matemática com a próxima eleição. Você tem 30% na esquerda que adoram o Lula, entendeu? E rejeitam fortemente o Bolsonaro, 40% no centro que não gostam nem do Lula nem do Bolsonaro, rejeitam fortemente os dois, e 30% na direita que gostam do Bolsonaro e rejeitam fortemente o Lula. Então, a eleição vai ser essa eleição do ele não. Aí você fala assim, poxa, Arthur, então mas você tem 40 no centro, você tem espaço para uma segunda via brasileira, né? Para a terceira via brasileira, né? Para um Eduardo Leite, algum candidato PSDBista, algum candidato com uma plataforma um pouco mais moderada, que não seja uma plataforma mais à esquerda, uma plataforma mais à direita. E aí o problema dessa versão são dois. Primeiro é a geografia, segundo é a matemática, né? E acho que a matemática é disparado o problema mais importante, né? Você só pode ter um candidato de centro, né? Por quê? Porque você tem 30% de um lado, 30% do outro, 40% no meio. Se você tiver dois candidatos, digamos que um deles ganhe 20%, outro 20%, e nenhum dos dois chega ao segundo turno. Essa eleição está parecendo um pouco a eleição de 1989. Eu sei que a turma aqui deve ser mais nova, mas vocês lembram 1989 de candidatos que a gente chama de centro? Tinha o Aureliano Chaves, o Ulisses Guimarães, o Afif Domingues, o Mário Covas, e eu acho que estou esquecendo mais alguém. Foi um segundo turno entre o Lula e o Collor, né? Então, assim, foram os extremos. A gente tem esse problema, essa questão. A gente precisa ter para que você tenha um candidato competitivo da terceira via, você precisa ter uma candidatura unificada de centro. E, gente, se só o PSDB já tem 3 pré-candidatos, você fazer todo mundo sentar numa mesa e sair com a candidatura unificada, eu não acho que seja uma equação política a ser resolvida. Não é impossível, mas não acho que seja fácil. E por que o próximo presidente é importante? Porque o Brasil, se a gente estivesse conversando sobre o Brasil, eu diria para vocês que o Brasil tem 4 problemas. O fiscal e as reformas estruturais, né? Então, assim, a gente tem uma dívida PIB elevada. Ok, ela caiu esse ano por causa da revisão do PIB, porque o PIB vai crescer, o PIB nominal vai crescer de forma relativamente rápida, mas a gente vai terminar o ano com a dívida PIB em torno de 84%. Só para vocês terem uma ideia, um país emergente médio tem uma dívida PIB em torno de 50%, né? E a gente tem o teto de gastos, né? Então, assim, um país endividado não pode se dar o luxo de fazer políticas fiscais, entendeu, irresponsáveis. Então, a gente não tem ainda a responsabilidade fiscal, ou seja, viver dentro do orçamento, ou seja, como um valor de país. Isso ainda não é verdade para o Brasil, né? Quer dizer, os últimos governos, eu estou sendo injusto aqui, quer dizer, o governo Temer e o início do governo Bolsonaro promoveram ajustes fiscais, tá? Mas no passado a gente cresceu, especialmente a versão Dilma do lulopetismo, né? A gente cresceu o endividamento público
para financiar gasto corrente, né? Então, a gente usou o cheque especial para pagar o jantar, assim, em português, claro, né? Então, assim, a gente tem uma dívida elevada, e tendo uma dívida elevada, quem é o próximo presidente? Se o próximo presidente é comprometido com a estabilidade fiscal, ou se ele não liga para isso, é importante. O Lula, por exemplo, o ex-presidente Lula, por exemplo, outro dia deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, se os Estados Unidos têm 130% de dívida PIB, por que o Brasil não pode ter? Primeiro, que os Estados Unidos não tem 130% de dívida PIB, ele está mal assessorado, o número não é esse. Segundo, que se a gente caminhasse para 130% de dívida PIB, o mercado financeiro ia cobrar uma taxa de juros muito mais alta do que está acontecendo agora. Então, assim, isso a gente entraria no aquilo que a gente chama de endividamento em bola de neve, né? Então, assim, não vai dar. Então, assim, isso é uma retórica de campanha. O presidente Lula, né, foi muito mais prudente do que esse discurso do candidato Lula. A gente pode até discutir, isso tudo é verdade, gente. Eu acredito que seja verdade também, mas, entendeu? É uma afirmação leviana, é uma afirmação imprudente, é uma afirmação de quem não está 100% alinhado com a responsabilidade fiscal. Não dá para se endividar até 130% do PIB, a gente não tem como pagar, a gente vai ficar sem dinheiro. Então, assim, a eleição para 2022 é super importante, porque ela vai determinar se a gente segue num caminho de reformas estruturais que são muito importantes e num caminho de austeridade fiscal ou de semi-austeridade fiscal, com que permite que a dívida brasileira não exploda. Se a dívida brasileira não explode, a taxa de juros fica sob controle. Se a taxa de juros ficar sob controle, todo esse processo de aprofundamento financeiro, que é o setor financeiro antigamente era pega dinheiro do setor, poupança do setor privado, passa para o governo. O setor financeiro, nos últimos anos, com o advento de empresas como a XP, como a RGC, que é a nossa parceira, pega dinheiro do setor privado, empresta para o setor privado, entendeu? Você financia investimento, você financia o que os economistas chamam de destruição criadora do Schumpeter. O empresário é a gente aqui com a barriga no balcão, trabalhando todo dia, entendeu? E tendo um custo de capital, eu não diria baixo, o Brasil não é um país de custo de capital baixo, mas eu já vivi juros no Brasil de 25%, 30%, né? Aí não tem projeto que aguente, não tem empresário que aguente. Né? Então, poxa, tomar dinheiro emprestado, entendeu? Por 10 anos, a 7, 8, 9%, entendeu? Para fazer um projeto de energia eólica, para fazer alguma coisa assim, poxa, bacana, dá para fazer isso. Tem projetos com retorno acima disso. Agora, se eu tomar dinheiro a 25%, você quebra. Né? Então, assim, essa eleição é muito importante por causa disso, porque a gente vai determinar se a gente segue num caminho de reformas ou se a gente vai para uma tentativa mais heterodoxa. A gente sabe que tentativas heterodoxas, a gente sabe meio que o resultado, né? Quer dizer, infelizmente, a gente sabe que elas não são muito bem sucedidas. Né? Mas, gente, eu falei aqui, desculpa, eu me excedi demais aqui na explanação. Eu não queria que isso aqui fosse uma aula, eu não queria que isso aqui fosse uma palestra. Se ninguém se manifestou é porque não queria lhe atrapalhar, né? Porque está todo mundo aqui ouvindo, né? O Lucas me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha uma pergunta, e depois a gente tem 2 perguntas no chat. Se você quiser olhar e já responder, senão a gente pode fazer as perguntas para você. Lucas? Vamos lá, Arthur. Você começou trazendo aqui aquela perspectiva da economia americana, que hoje as empresas têm 3 trilhões e as pessoas físicas têm 2 trilhões de poupança. Isso certamente é um impulsionador do consumo. Do outro lado, você tem a tecnologia que, de certa forma, consegue, em algum momento, de algum modo, impulsionar a oferta e gerar um determinado equilíbrio para isso. E aí falou muito da perspectiva da mudança como um elemento importante, central no que vai vir para frente. Agora, portfólio. Diante desse cenário que está aí, que tipo de portfólio o investidor pode ter para vivenciar 2021 e 2022? O que é que teria aí de elementos para isso? Então, vamos lá. Se você tem um portfólio balanceado, eu acho que tem que ter 4 elementos. Estamos falando aqui de Brasil, tá? Mas de um portfólio integrado, tá? Que não tem mais portfólio Brasil, tem portfólio, entendeu? Global. Você tem que ter 4 elementos no seu portfólio, na nossa opinião, que são absolutamente essenciais para passar por, inclusive, 2022, que eu acho que vai ser um ano com alguns sustos. Primeiro, proteção contra a inflação. Aqui estamos falando dos títulos indexados a IPCA. Infelizmente, se tem uma tecnologia que o Brasil domina, é a tecnologia de gerar inflação. Né? Só você vê que a inflação corrente, 12 meses, já está chegando perto dos 9%. Né?
Então, assim, isso não é um fenômeno só brasileiro, a gente teve choque de oferta que gerou inflação no mundo inteiro, a inflação americana esse ano também vai ser alta, né? Mas, então, títulos indexados à inflação, eu não tenho coragem de investir em títulos muito longos no Brasil, porque eu acho que a incerteza eleitoral é grande demais, então eu acho que títulos indexados à inflação, que vencem até 2025, 2026, alguma coisa assim, o NTNB 2026, alguma coisa assim, ou alguma incentivada. Acho que esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, boas empresas privadas brasileiras. Você falou assim, poxa, Arthur, mas você não falou que 2022 é um ano sujeito a chuvas e trovadas? Verdade. Mas o empresário brasileiro e as boas empresas do setor privado no Brasil ganharam dinheiro na década de 90, que era ordens de magnitude mais complicado do que agora, né? Então, assim, quando a gente fala do setor privado brasileiro, né, eu brinco que o Brasil sofre de darwinismo corporativo. Se você é empresário no Brasil, você é empresário no Brasil há mais de 30 anos, é porque você é bom. A gente vê e a gente investe no mundo inteiro e vê empresa no mundo inteiro. O empresário brasileiro, ele é bom e competitivo a nível global. Por quê? Porque, cara, de verdade, se o Caba teve que, entendeu, nos últimos 30 anos sobreviver à inflação de 90% ao mês, congelamento de conta corrente, entendeu? A depreciação cambial, a greve dos caminhoneiros. Eu morei muito tempo na Suíça, gente. Eu brinco que se a greve dos caminhoneiros acontecesse na Suíça, 10% da população morria de fome. Porque, pô, lá se o caminhão de leite não chegar às 7h10 e chegar às 7h15, o país entra em colapso. Aqui não, sei lá, pô, o caminhão não vem, pega uma carroça, traz daqui, puxa colar e tal. Então, o empresário brasileiro é muito bom e sabe lidar com incerteza. Então, o segundo pilar são boas empresas do setor privado. Terceiro pilar, entendeu? Os bons gestores. Por que os bons gestores, né? O Luiz Stuberger, o Rogério Xavier, ou lá fora, o Howard Marks, o Ray Dalio? Porque eles são as grandes cabeças que já navegaram crises, né? Então, assim, são os caras que já passaram por isso, é a turma que já, entendeu? Já pilotou avião no meio de turbulência, já passou por tempestade, entendeu? Eu fui sócio da Verde durante 10 anos, sentei do lado do Luiz Stuberger durante 10 anos, tive esse privilégio, achei ele um dos melhores gestores do mundo. Então, assim, já passou por todas as crises, faz isso há 42 anos, já passou por todas as crises. O Rogério Xavier também já passou por várias crises. Então, ter essa turma, não só como gestor de um pedaço do seu portfólio, mas também como interlocutor para poder trocar ideia e ver, olha, o que a tua pesquisa está mostrando, o que a gente está dizendo, tal, como é que você tem de inflação, etc. Faz todo sentido do mundo. E o terceiro é diversificação global, né? A diversificação global, o pessoal fala assim, não, Arthur, você está dizendo para diversificar globalmente e ter uma parte do seu portfólio diversificada globalmente, porque você está pessimista com o Brasil. Não tem nada a ver com estar pessimista com o Brasil. A diversificação global, ela primeiro diminui o risco do teu portfólio, porque você está falando, sim, em colocar um vetor de retorno que é negativamente correlacionado com o Brasil, que é a moeda na qual você esteja investindo, seja ela dólar, euro, franco suíço. Mas a diversificação internacional, ela lhe dá a possibilidade de investir, primeiro, nos ganhadores do capitalismo global, nas empresas que brigam a luta capitalista todo dia e ganham, seja a Coca-Cola, seja a Nestlé, e ela lhe dá também a capacidade de investir em dois dos setores que a gente ainda não tem muito no Brasil. Uma coisa super interessante, que é a consequência que eu falei sobre essa coisa de tecnologia, é que o processo de criação de riqueza pelo qual a gente passou mudou, Lucas. Antigamente, se você eu pego a virada do século XIX para o século XX, porque era a época dourada do capitalismo sem controle, né? Então, assim, você pega quem eram os 4 grandes ícones do capitalismo na virada do século XIX para o século XX. Era o Rockefeller, que tinha refinaria, monopólio de refinaria nos Estados Unidos. Era o Andrew Carnegie, que tinha todas as siderúrgicas norte-americanas. Era o Cornelius Vanderbilt, que tinha as ferrovias. E o JP Morgan, que era banco. Então, assim, antigamente a gente remunerava ativo físico. Hoje em dia, quem são os grandes, entendeu, capitalistas? Entendeu? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates, todas as empresas de capital intelectual. Entendeu? A gente brinca que dados são o novo petróleo, né? Informação é a atividade econômica básica, é o insumo básico através do qual a gente gera PIB. Então, você colocar um portfólio que tenha o setor de tecnologia lá fora, o mesmo setor de saúde, que a gente sabe que a população vai envelhecer, faz todo sentido. Então, esses são os 4 elementos básicos do portfólio: proteção à inflação, boas empresas do setor privado, grandes gestores, diversificação internacional. Excelente, Arthur, excelente. Eu posso seguir aqui com as perguntas, Lucas, ou claro. Você quer seguir? Bom, tem Pode a seguir, pergunta sobre o impacto da PEC dos precatórios, já que você falou sobre a questão
Eu vou colocar elas para ver se dá para a gente fechar até o finalzinho aqui, você depois seleciona a forma que você quer responder. A PEC dos precatórios, já que você disse que nós temos 4 problemas, fiscal, pelo menos o PEC dos precatórios pode enfrentar essas 3 ou não. Sim, eu gostaria de ouvir sua visão. A segunda fala sobre a reforma tributária, esse mito ou realidade, aliás, não é reforma tributária, mas o Arthur Lira disse hoje que vota amanhã a reforma do imposto de renda, que é um arremedo do que seria a reforma tributária. O que você tem para dizer para a gente? Principalmente a preocupação na tributação dos dividendos, né? A gente já viu que o fundo imobiliário ficaria fora dessa história, em princípio. E a terceira tem a ver com as moedas digitais no mercado, o tombo das moedas digitais de uma forma geral. Como é que... Então vamos lá. Não só o tombo, né? Essa nova dinâmica das moedas digitais. Exato. Então vamos lá, que eu tenho opiniões fortes sobre os 3 pontos. Assim, a PEC dos precatórios, gente, do jeito que o Supremo soltou, 89 bi é não pagável. Então, assim, de verdade, como o ministro Paulo Guedes falou, ele é um meteoro. A gente vinha pagando 45 bi de precatório mais ou menos todo ano, né? Então, assim, o que você tem que fazer é pegar esse negócio e alongar ao longo do tempo. Não dá para botar 45 bi a mais no orçamento que não cabe. Simplesmente não cabe. Assim, então, você vai ter que alongar e você vai ter que negociar o pagamento desses precatórios ao longo do tempo. Reforma tributária, se é mito ou realidade? Ela, infelizmente, é uma realidade, mas, infelizmente, a realidade, eu digo, não, porque, assim, de verdade, eu trabalhei do lado do ex-ministro Paulo Guedes durante 3 anos, assim, eu ouvi o Paulo falando durante 3 anos que, olha, o problema no Brasil é a complexidade tributária, entendeu? A dificuldade de pagar imposto, vários regimes de ICMS, vários regimes de não sei o que e tal. Pô, no que essa reforma endereça isso? Em quase nada, de verdade. Essa reforma tem um quesinho de simplificação tributária, mas essa reforma claramente tem um cunho arrecadativo. Então, assim, vão tributar os dividendos? Vão. Vai diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica? Vai, entendeu? Os fundos imobiliários vão ficar fora? Vão. Tem uma série de outras coisas que a gente não sabe. Então, a gente perdeu assim, a gente estava conversando antes aqui, o Ricardo, eu gosto muito do ex-ministro Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central, que ele fala que o Brasil não perde uma oportunidade, perdeu uma oportunidade. Gente, a gente mandou uma reforma tributária, entendeu? Vai gastar capital político para passar uma reforma tributária que não resolve o principal problema, que é a complexidade tributária do Brasil. Então, assim, isso é uma perda de oportunidade dourada. Tinha a PEC 45, a PEC 45 estava lá, entendeu? A bola quicando na pequena área, entendeu? A bola quicando na pequena área era chutar para o gol, entendeu? De verdade, a primeira reforma tributária era um caos, era dantesco, entendeu? Aí a gente foi, entendeu? O mercado vai lá, entendeu? As empresas vão lá falando, peraí, olha, você vai estourar tudo. E aí a gente vai melhorando aos poucos. A versão atual é muito melhor do que a primeira versão, mas é uma grande chance perdida. A gente perdeu uma chance dourada de simplificar. Todos nós agora que somos empresários, a gente lida com um ambiente tributário maluco. Só para dar um dado, entendeu? Que eu falei quando a gente fala de macroeconomia e tecnologia, né? Entendeu? Assim, o Brasil, o Brasil tem um índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial, né? São 141 países. O Brasil é número 71 de 141 países, tá? Tem um item ali, gente, que eles chamam de peso do governo, que é o quanto o governo atrapalha o setor privado, tá? Então, assim, nesse item, o Brasil é número 141 de 141 países. Então, assim, de verdade, o empresário brasileiro é um herói, entendeu? O governo brasileiro atrapalha mais o setor privado do que países que mal são países, assim, eu não quero ser politicamente incorreto, mas o Uzbequistão, entendeu? A Venezuela, países que estão em caos social, entendeu? E ainda assim o governo brasileiro tem uma nota pior. Assim, isso é surreal. Terceiro ponto, moedas digitais. Essa aqui eu preciso pegar o fôlego para poder falar, que essa aí eu tenho uma opinião muito forte. Gente, alguns pontos. Primeiro, a moeda já é digital. Tá? Não existe um saldo, seu saldo de conta bancária não é um bando de notas em algum lugar, não. Ela é um bando de zeros e uns, entendeu? Na XP, no Itaú, no Bradesco, onde quer que você tenha conta. Então, a moeda já é digital, ela só é centralizada, né? A gente tem essa ideia de agora a gente vai ter uma moeda digital descentralizada, né?
que é aquela coisa do pessoal que não gosta, não confia em moeda fiduciária, que desconfia dos bancos centrais, fala que os bancos centrais historicamente sempre geraram inflação. Eu acho que tem um problema com essa tese, tá? Com a tese da moeda digital. Você tem dois grupos que são defensores da moeda digital, e esses dois grupos acreditam em duas coisas que são impossíveis de acontecer ao mesmo tempo. Você tem a turma que diz o seguinte, olha, moeda digital é reserva de valor. Tá? O Banco Central norte-americano imprimiu 4 trilhões e pouquinho de dólares, né? A quantidade de bitcoins ela é limitada pelo algoritmo do Satoshi Nakamoto, no máximo vão ser 21 milhões de bitcoins, então o preço do bitcoin em dólar vai subir por demanda e oferta. Ok, isso é plenamente possível. Tem outra turma que fala o seguinte, não, isso aqui é uma moeda, isso aqui vai substituir o dólar, vai substituir o euro, vai substituir o franco suíço. Só que para ser uma moeda, o que ela precisa ser? Ela precisa ser estável em valor. Uma das grandes qualidades de uma moeda, uma função de uma moeda, é ser unidade de conta. Então, o preço dela não pode ir de 30 mil para 40 mil, para 25 mil, porque imagina que a Honda resolva agora precificar, entendeu? O Honda Civic em um Bitcoin, entendeu? Então, uma hora ele é 30 mil dólares, outra hora ele é 40 mil dólares, outra hora ele é 20 mil dólares, não pode ser. Então, uma moeda, para ser padrão monetário global, ele tem que ser estável em valor. Ele não pode oscilar demais em valor. E isso o Bitcoin ainda não tem. E aí eu termino com o ponto que eu acho que é o ponto mais forte. Gente, imprimir moeda é uma das coisas mais poderosas que o governo tem. Junto com declarar guerra, entendeu? Convocar exército, fazer política fiscal, imprimir moeda é uma das coisas mais poderosas que o governo tem. Está na Constituição norte-americana de que o monopólio da moeda é do governo norte-americano e ele terceiriza isso para o Federal Reserve. Está na Constituição brasileira que o monopólio de impressão da moeda é do governo brasileiro e ele terceiriza isso para o Banco Central. Vocês acham que o sistema político vai abrir mão fácil desse controle? Eu acho que não. A minha opinião é de uma forma extremamente cínica. Eu não quero dizer que a tecnologia por trás dessas moedas digitais, que o blockchain não vai revolucionar o mundo. Mas eu acho que você vai ver, se as moedas digitais continuarem a ganhar cada vez mais espaço, você vai ver os bancos centrais dizendo, opa, espera aí que quem manda aqui sou eu, entendeu? Porque é abrir mão de muito poder. Mas era esse ponto exato que eu estava ali tentando acrescentar na pergunta, né? Hoje a China já declarou uma moeda digital própria, o presidente do nosso Banco Central já vem dizendo que vai ter a moeda digital brasileira, que isso daria para ele também um poder de emitir essa moeda com muito mais... de forma muito mais específica para cada necessidade que ele quisesse, melhor do que imprimir uma moeda, entendeu? Então, nesse aspecto... É isso, mas assim, a tecnologia que vai estar por trás da, vamos chamar assim, da nova moeda digital, entendeu? O blockchain, a coisa que facilita a autenticação pessoa a pessoa, entendeu? Isso aí vai mudar o mundo. De verdade, vai mudar o mundo. Você pode me vender seu carro, Lucas, eu posso, entendeu, passar para você, entendeu, X moedas digitais sem ter que passar por um cartório, sem ter que fazer nada. Pode ser uma transação pessoa a pessoa, entendeu? Vai ser um sistema que a gente chama de finanças descentralizadas. Eu posso fazer, não preciso passar agora por um banco para fazer um TED para você passar para mim, e aí eu passo no cartório a titularidade do carro. Isso tudo vai mudar, de verdade. Agora, isso vai mudar com o real digital, com o renminbi digital, ou isso vai mudar com o Bitcoin? Eu acho que isso vai mudar com moedas centralizadas digitais, não com moedas descentralizadas digitais. Pensa o seguinte, só só para terminar esse argumento, imagine em março de 2020, o mundo está acabando, entendeu? Você precisou imprimir 4 trilhões de dólares, aí você bate na porta do Banco Central americano e fala, por favor, imprime 4 trilhões de dólares para a gente sair dessa depressão. O Banco Central americano fala, não, eu não imprimo nada não, você conversa ali com o algoritmo do Satoshi Nakamoto. Não vai funcionar. Então, assim, de verdade, é um poder que a gente, por enquanto, ainda precisa. Enquanto as economias forem instáveis e sujeitas a chuvas e trovoadas, você precisa ser capaz de fazer política monetária. Arthur, excelente. A gente ainda tem uma série de perguntas, nós já esgotamos o tempo, eu sei que sua agenda é extremamente demandante, né? Gente, eu tenho o tempo que vocês precisarem, eu não quero usar demais o tempo, a boa vontade de vocês. Então, se você puder olhar as perguntas do chat, eu acho que tem uma muito interessante, que tem tudo a ver com a apresentação que você fez no GAC de julho, tá? E que eu até vou passar para o Assis o vídeo, que a pergunta que ele faz é qual o futuro do capital humano no PIB digital
não só no pergunta. PIB digital, na influência da tecnologia, né? O tema é extremamente pergunta, alinhado com a tua apresentação. Assis é o ex-presidente do nosso clube. Ótima pergunta. Se você quiser começar por ela e depois a gente passa rapidinho sobre as outras, para dar mais aí uns 10 minutos do seu tempo, né? Poxa, agradeço demais, mas o papo está muito bom. Maior prazer. Ótima pergunta, Assis. Qual que é o grande risco que nós corremos como sociedade, de verdade? A tecnologia está evoluindo numa velocidade que a gente está tornando um pedaço da força de trabalho, entendeu, desnecessário. A McKinsey já fez um estudo, depois, se quiser, eu passo eles para vocês, que eles falam que até 2050, metade da força de trabalho no mundo pode ser, dos trabalhos realizados no mundo podem ser automatizados, né? Então, agora você imagina um mundo no qual metade da força de trabalho é desnecessária. Esse mundo já está tendo consequências geopolíticas, isso já está acontecendo. Quando você pensa nos movimentos extremos que aconteceram na Europa, de você ter um partido nazista ressurgindo na Alemanha, né? De você ter a Front National na França, de você ter o Brexit, de você ter o Movimento 5 Estrelas na Itália, ou seja, extrema-direita e extrema-esquerda, de você ter a eleição do Trump. O que é isso? Isso é já uma quantidade gigante de eleitores que é o que eles chamam de angry white man, mas isso aqui não tem nenhuma conotação, entendeu, racista, só porque nos Estados Unidos é isso, eles chamam de angry white man. É o cara que tem 50 anos, não tem formação universitária, não fala outra língua que não o inglês e não interage bem com o computador, né? Essa turma não consegue emprego, porque ele apertava entendeu, um parafuso na fábrica da Ford lá em Flint, no Michigan, entendeu? Agora quem aperta esse parafuso ou é um mexicano ou é um robô, entendeu? E a Google fica reclamando, dizendo, olha, não tem programador, eu não consigo contratar programador. A XP aqui hoje em dia, a gente tem 1000 vagas de programador aberto que a gente não consegue contratar, entendeu? E aí tem aquilo que a gente chama de, o que o economista chama de skill mismatch. O que o mercado de trabalho demanda não é o que a oferta de trabalho é capaz de ofertar. E isso é um risco gigante para a sociedade. Para essa força de trabalho atual, assim, Inês é morta, a gente já perdeu, a gente vai ter que ter alguma discussão sobre o programa de complementação de renda. Por isso que o Mark Zuckerberg fala nisso, o Bill Gates fala nisso, o Warren Buffett fala nisso, porque eles são os bilionários, eles sabem que se a conversa não for por bem, vai por mal, entendeu? A gente vai, em algum momento, eleger algum líder populista para o cara taxar, entendeu, o capital em 70%. Então ele fala, não, vamos... E tem maneiras inteligentes de fazer isso, imposto de renda negativo, que é uma coisa que o pessoal do MIT já criou. Então, assim, essa é a dificuldade social que a gente vai criar para os próximos 20, 30 anos. Até 2030 vão passar 2 bilhões de pessoas pelos sistemas formais de educação no mundo. Essa mão de obra que está aqui, que não sabe falar outra língua, que não sabe interagir com tecnologia, essa, infelizmente, a gente já perdeu, vai ter que dar complementação de renda. A gente não pode perder os próximos 2 bilhões, que isso é um quarto da população mundial. Essa turma a gente tem que acertar no sistema de educação e tem que, ou seja, você tem que ter um capital humano capaz de absorver tecnologia, que é uma das grandes preocupações que eu tenho em relação ao Brasil, né? Que o mundo engatou a 5ª marcha tecnológica e a gente não consegue capacitar a nossa mão de obra para absorver essa tecnologia. Fantástico, Arthur. A gente já, em função do adiantado da hora, eu vou pedir a você que me permita lhe encaminhar as outras perguntas que ficaram aqui, tá? Eu sei que, e depois eu me comprometo em encaminhar para quem fez as perguntas, as suas respostas. Você pode mandar por áudio mesmo, não tem problema, mas eu queria, assim, em nome da RGC, em nome de todo o pessoal que está aqui, agradecer demais a sua presença, a sua participação. Foi um bate-papo sensacional. Eu queria, sim, mais uma vez, agradecer a você, né, por ter ter permitido a pauta para esse bate-papo, agradecer a presença de todos os nossos companheiros do Rotary. Queria abrir para o encerramento aqui também a palavra ao Marcos Eusébio, que é o nosso presidente, tá? E depois a gente retorna com a palavra final para você, né, Arthur. Marcos. Grande companheiro Ricardo, Arthur, realmente foi uma palestra maravilhosa, foi uma noite
que foi muito apreciada por todos. Já estou vendo vários comentários no nosso clube lá no chat do Zap, do Rotary Clube da Bahia, elogiando a palestra e principalmente o conteúdo que você transmitiu. E já deixo a porta aberta para o nosso clube para uma próxima reunião, quem sabe já em 2022, antes do meio do ano, né, para vermos as mudanças do cenário para o 2022.2 e o 2023. Então já fica o nosso convite. Ricardo, depois faça esse alinhamento aí para até o meio do ano que vem a gente fazer uma segunda etapa dessa sua brilhante palestra. Muito obrigado pela participação do Rotary Clube da Bahia, que se sente muito honrado nessa noite. Lucas, com você. Agradecer o Arthur, agradecer a todos. Foi realmente uma visão muito boa, uma perspectiva bem clara do que é que espera para a gente daqui para frente, o que é um cenário de futuro com a probabilidade alta de acontecer. Lógico que nunca ninguém tem certeza, mas uma boa probabilidade, um bom embasamento, e também com a noção bem clara de um portfólio atrativo para um período como esse, que é algo importante para os investidores estarem pensando também nas suas carteiras. Muito obrigado, Arthur, e obrigado a todos. Arthur, com você, gente, então, encerramento. Deixa eu terminar aqui agradecendo muito ao Ricardo, ao Lucas, ao presidente Marcos. É uma honra poder falar com vocês, entendeu? O conteúdo intelectual da XP está sempre disponível para vocês em qualquer momento. Já está aceito o convite, presidente Marcos, quando for. Entendeu? Eu espero que seja presencial, porque eu tomei a minha vacina ontem, minha segunda dose, então já tô liberado. Mas será uma grande honra. Já sinta-se convidado para presencial. Temos a reunião toda quinta-feira na Casa do Comércio e já estamos voltando de 15 em 15 dias já de modo presencial. Então, Ricardo, por favor, faça esse alinhamento aí para termos ele ao vivo. Maravilha. E eu queria deixar a última mensagem para vocês, gente, que é uma mensagem de esperança, que é a seguinte: essa crise, ela nos atingiu naquilo que é mais sensível. Por que a gente passa assim e fala, poxa, mas essa crise doeu muito? Porque a parte do cérebro humano, isso aí eu estudei quando eu estudei neurologia, a parte do cérebro humano que processa estar isolado é a mesma parte do cérebro humano que processa a dor. Então, essa crise, ela nos atinge naquilo que nós somos mais vulneráveis, ou seja, estar isolado dói. Então, gente, agora que a gente está voltando, a gente pode ficar isolado, a gente pode ter os protocolos de segurança, mas não ficamos distantes. Não fiquemos distantes. Vamos ficar perto, vamos trocar ideia, vamos fazer live. Quando a gente puder, tiver todo mundo vacinado, vamos estar junto, porque essa crise é dura, mas vai passar, entendeu? Então, estejamos todos juntos poxa, é uma honra estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez, Arthur. Um grande abraço, uma boa noite para você, boa noite para todos os companheiros, todos os amigos, todos os clientes que participaram e até a próxima. Boa noite. Garanto, assim, prometo a encaminhar as perguntas que não foram respondidas ao Arthur e a devolver a vocês. Também vou encaminhar o vídeo do GAC de julho, que é uma aula sensacional sobre aquilo que a gente conversou hoje, parte daquilo que a gente conversou também. Um grande abraço, Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos os seus aí também, todos os amigos da XP. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Boa noite, gente.